Olá, meu nome é Lígia Ock, eu sou criadora de Moda Afronipo e eu pretendo fazer a leitura desse livro aqui de História Geral da África e vídeos com essa leitura compartilhada. Então são vários vídeos porque é um livro bem extenso e eu vou começar lendo a capa e a contracapa. Então tá aqui, síntese da coleção História Geral da África, Pré-História ao século XVI, editor Walter Roberto Silvério. Ao disponibilizar a síntese da coleção História Geral da África, a representação da Unesco no Brasil, a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão, SECAD, do Ministério da Educação e a Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, possibilitam ao leitor uma ampla visão sobre os assuntos contidos na íntegra da coleção. A síntese, em seus 2 volumes, apresenta eixos e fundamentos que proporcionam o conhecimento sobre a riqueza das contribuições dos povos africanos para a humanidade, bem como sua influência na formação social, política e econômica do Brasil. A diversidade dos seus conteúdos contribui para que os leitores de distintas áreas de conhecimento e de diferentes perfis possam se beneficiar. Propicia ainda a institucionalização das diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, que regulamentam a Lei número 10.639 de 2003. Os cachorros estão enlouquecidos aqui em casa. Uma moto. A publicação da edição em português da coleção História Geral da África e sua síntese confere viabilidade à verdadeira história da África, que durante muito tempo, em função de mitos e preconceitos de toda espécie, foi ocultada para o mundo. As sociedades africanas eram vistas como sociedades que não podiam ter história, apesar dos importantes trabalhos realizados desde as primeiras décadas do século XX por pioneiros como Léo Frobenius, Maurice Delafosse e Arturo Labriola. Um grande número de estudiosos não africanos, presos a certos postulados, afirmava que essas sociedades não podiam ser objeto de estudos científicos, devido, sobretudo, à ausência de fontes e documentos escritos. De fato, havia uma recusa a se considerar o povo africano como criador de culturas originais que floresceram e se perpetuaram pelos séculos por caminhos próprios, as quais os historiadores, a menos que abandonem certos preconceitos e renovem seus métodos de abordagem, não poderão aprender. A situação evoluiu muito a partir do fim da Segunda Guerra Mundial e, em particular, desde que os países africanos, tendo conquistado a sua independência, começaram a participar ativamente da vida da comunidade internacional e dos intercâmbios que ela implica. Um número crescente de historiadores que têm se empenhado em abordar o estudo da África com maior rigor, objetividade e imparcialidade, utilizando com as devidas precauções fontes africanas originais. No exercício do seu direito à iniciativa histórica, os próprios africanos sentiram profundamente a necessidade de
restabelecer, em bases sólidas, a historicidade das suas sociedades. Os especialistas de vários países que trabalharam na elaboração da coleção História Geral da África tiveram o cuidado de questionar as excessivas simplificações provenientes de uma concepção linear e restritiva da história universal, e de restabelecer a verdade dos fatos, sempre que necessário e possível. Esforçam-se por resgatar os dados históricos que permitissem um melhor acompanhamento da evolução dos diferentes povos africanos em seus contextos socioculturais específicos. Nesse sentido, a história geral traz à luz tanto a unidade histórica da África quanto as suas relações com outros continentes, sobretudo as Américas e o Caribe. Durante muito tempo, as manifestações criativas dos descendentes de africanos nas Américas foram isoladas por certos historiadores em um agregado heterogêneo de africanismos. Desnecessário dizer que tal não é a atitude dos autores dessa obra. Nela, a resistência dos escravos deportados para as Américas, a clandestinidade, entre aspas, política e cultural dos descendentes de africanos, sua participação constante e maciça nas primeiras lutas pela independência, bem como os movimentos de libertação nacional, são entendidas em sua real significação. Foram vigorosas afirmações de identidade que contribuíram para forjar o conceito universal de humanidade. Outro aspecto ressaltado na obra são as relações da África com o sul da Ásia pelo Oceano Índico, assim como as contribuições africanas a outras civilizações, por um processo de trocas e influências mútuas. Avaliando o atual estágio dos acontecimentos sobre a África, propondo diferentes pontos de vista sobre as culturas africanas e oferecendo uma leitura da história